Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, nele pode pra sempre morar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos adolescentes da EBD e entre outras pessoas que também, por algum acaso, venham estar aqui conosco. Esse vídeo vai falar sobre vida feliz, mas antes de falar sobre vida feliz, eu quero ler um texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Doutrina nós já estudamos na EBD, que são os ensinamentos que o Papai do Céu nos orienta, para que estejamos no caminho certo com Ele, em comunhão com Ele, ouvindo Ele, São coisas muito boas para a nossa vida. E o nosso tema, ele tem um versículo de destaque que ele se encontra no livro de Salmos 16, o verso 11. É um texto muito lindo, vamos refletir sobre ele. Tu me mostras o caminho que me levas à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Ouça bem, ele diz que me traz felicidade para sempre. Todos nós já nos entendemos sobre que a palavra de Deus ela é verdadeira, Então, a palavra de Deus sendo verdadeira, como é que esse texto fala aqui? A tua presença me enche de alegria, E me traz felicidade para sempre. Esse vídeo poderia terminar aqui, Então, a pergunta, vida feliz, ela existe? Como alcançar uma vida feliz, Que exemplo nós temos na Bíblia de vida feliz? Então, são muitas as perguntas que surgem. Uma delas é, será que então a felicidade ela é um momento? Por exemplo, quando compra um carro novo, quando passa na faculdade, quando conquista um emprego muito, muito bom, Quando se apaixona, então quando... nossa, tem tantas conquistas que alcançamos ao longo da vida que nos fazem vibrar muito e lembrar delas durante toda a nossa vida e lembrar com felicidade, Lembrar com alegria, Então, será que a felicidade ela é momentânea, Será que é? Na Bíblia nós encontramos a história de um jovem rico que possuía muitos bens e um dia ele teve um encontro com Cristo e ele perguntou assim, perguntou para ele, o que era necessário para que ele alcançasse a vida eterna que Jesus falava. Então, Cristo disse para ele se ele cumpria os mandamentos, Se ele sabia quais eram, se ele cumpria, e ele disse que sim, que ele observava os mandamentos, Mas que ele não era feliz. Então, naquele momento, então, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele com muito amor e disse, vá, venda tudo o que tens e dê aos pobres, Então, aí ele está falando, Deus mostra na palavra dele que não é a vida material que faz, que produz, que proporciona a felicidade a nós seres humanos, Então, essa felicidade, ela está muito além de um bem material. É isso que nós temos que atentar, para esse pequeno, grande detalhe. Nós podemos perceber essa diferença de vida material, a vida física aqui na Terra e a vida espiritual. Observe o momento que nós estamos vivendo hoje. Não são dias bons, são dias de angústia, de aflição, são dias de incerteza,
Então, como é que o ser humano vai ser feliz num momento tão difícil como esse? Não é verdade? Mas olha o que a palavra de Deus fala para nós em 1 Coríntios. 1 Coríntios ele vai falar bem assim, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem, né? Espiritualmente, né? Ele fala, vamos repetir aqui, porque parece loucura, né? A questão espiritual, esse entendimento para o homem natural. O homem natural é o homem na sua natureza humana, sem, né, vamos dizer assim, sem fé, sem esperança. É aquele homem que acredita no seu, né, intelecto, na sua sabedoria, né, na sua força, na sua beleza, né? Esse é o homem natural. Então, esse homem natural, ele não vai entender as coisas espirituais e para ele vai parecer loucura. E como ele diz aqui, ó, porque elas não, né, não se discernem, não, vamos explicar melhor, não se discernem, que não dá a entender, né, o espírito, né? Ele não consegue compreender o lado espiritual. Em Salmo também ele fala que o segredo do Senhor, ele revela para aqueles que o temem, né? E quais são os segredos que o Senhor tem, né? Ele diz que ele faz a saber para aqueles que o temem, ele revela o seu pacto, né? Então é muito lindo, né? Nós lemos com bastante atenção a palavra de Deus, porque lá ele nos mostra como que devemos seguir a nossa vida. Ele nos orienta, né? Então, mais uma vez, né, falando que a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? E ela não é palavra de confusão, porque Deus não é um Deus de confusão. Então, se ele fala, né, que o homem natural não entende as coisas espirituais, né? E que para ter felicidade, essa felicidade ela é encontrada em Jesus Cristo. Então ele está falando de coisas espirituais, ele não está falando de coisas materiais, né? Tanto é que nós observamos na história que nós lemos há pouco do jovem rico. Ele tinha todos os bens, ele tinha muita riqueza e ele não era feliz, né? Então, mais uma vez, a felicidade não está num bem material, não está nessa vida física. Então, vamos lançar a seguinte pergunta: nós podemos ser felizes nos dias de hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, com todo esse caos que o mundo inteiro está passando, né? É uma pergunta muito importante, né? Então, nós podemos perceber, né, na história de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, que ele deixou toda a glória, né? Porque a vida de Jesus, ela não começa quando ele nasce de Maria, né? Mas lá, desde a eternidade, desde o princípio, Jesus já existia. Então ele deixou tudo aquilo, né, para vir aqui na Terra e cumprir um propósito, né, que Deus tinha preparado. E esse propósito foi por causa de nós, né? Deus já sabia da nossa existência, que nós estaríamos hoje aqui passando por tudo isso que nós estamos passando, e ele sabe que nós iríamos precisar de alguém que viesse nos, né, defender, né, que viesse dar a vida dele por nós, né, que viesse através, né, de um cordeiro perfeito, perdoar os nossos pecados, né, que pudesse fazer com que a criatura, né, que Deus criou, nós, os seres humanos, pudéssemos a partir dali voltar a ter comunhão com Deus,
Então veja como é importante que o ser humano tenha uma comunhão com Deus, né? É tão importante que ele enviou o Filho dele único para essa terra com o propósito de morrer de uma forma tão dura, morte de cruz, né? Ele derramou, ele esvaiu-se em sangue para perdoar nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje ter uma comunhão com Deus. Então perceba quão importante é ter comunhão com Deus, né? E Jesus veio e como homem aqui na terra, pela comunhão que ele tinha com o Espírito Santo de Deus, com Deus, o Espírito Santo de Deus mostrava para ele tudo o que ele precisava fazer aqui.